Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem, dopaminados? Bem-vindo aqui mais uma mesa de peso para esse evento. O Dopaminados veio se conectar no Conecta Vitória. E vamos falar hoje de um assunto que é importantíssimo para o profissional de saúde: posicionamento. Hoje a gente vê muitas pessoas saindo da faculdade sem saber como se vender, né? Eu acho que isso é um fator principal que a gente deve falar para o prestador de serviço. A primeira profissão dele é um vendedor, então se posicionar faz muito parte disso. E vem ainda um suporte técnico por volta disso, porque não adianta também nada saber se vender e não ter o que entregar, né, ao seu cliente. Então também a gente tem o professor Cariano aqui para falar justamente de como a gente buscar isso. Eu vou fazer melhor do que eu apresentar eles, deixar vocês se apresentarem e trazer um pouco do currículo de vocês, rapidinho, e o que vocês já falaram aqui, porque vocês já palestraram no evento. Eu acho que vai ser bem interessante para a nossa audiência. Por favor, né? Bom, eu sou o João Riva, eu sou publicitário, eu tenho uma agência de publicidade em São Paulo, cuido de diversas marcas dos mais variados setores e algumas delas também do setor fitness. Professor e palestro por aí sobre marketing, sobre posicionamento, sobre vendas. E aqui eu falei sobre network e falei um pouco sobre branding pessoal. Falei exatamente sobre isso, que é importante você conhecer tecnicamente o que você faz, mas se você não souber se posicionar, vai ter muito cara que sabe muito menos que você, tem muito menos conhecimento que você e que vai vender muito mais, vai aparecer muito mais por saber se posicionar. Então foi sobre isso que eu falei hoje. Perfeito. Bom, sou o Gustavo e tenho a formação de educação física. Em 2014 eu já peguei um fluxo aí do digital, quando o digital nem existia praticamente. Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho aí de trabalhar no digital, ou seja, com as consultorias fitness, né? Onde eu elaboro os treinos das alunas. Então eu migrei do personal tradicional que atende nas academias e aí eu fui já desde 2014 para o digital, onde a gente tem um lastro bem interessante aí. E nesse meio tempo também eu montei uma mentoria para os personagens para ensinar eles esse universo de mundo digital, autoridade e vendas, né? Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho aí de uma forma bem bacana aí no decorrer desses anos aí. Legal. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu que uma honra agradeço. estar aqui. Luiz Carnevale. Bom, sou da educação física, já estou há um tempinho na área, uns 25 anos. E basicamente, acho que o que eu quero trazer um pouquinho aqui é a questão de transição de carreira. Acho que é importante todo mundo. Eu sou da educação física também, né? Mas existem momentos que eu tenho que fazer certas transições e eu falei um pouco sobre isso, sobre transição de carreira e da minha experiência, um pouco da minha vivência que me levou até essa parte de trabalhar com gestão, com todo esse processo e um pouquinho também de como usar o conhecimento para exercer liderança e tornar-se um diferencial de mercado, porque líder eu costumo dizer que é o cara que não é o cara que faz, é o cara que inspira os outros a fazerem dentro de um significado. Que para isso tem a ver o conhecimento e a comunicação. Então é muito oportuno a fala do João, que foi bem similar em algumas questões, a forma que a gente abordou. Eu acho que isso também é algo que a gente tem que levar aí adiante, porque o professor de educação física, ele não se forma, ele não é forjado para isso, né? Então ele acaba tendo que aprender, e aí é sempre bom ter conhecimentos novos para poder alavancar a carreira. Perfeito. Então acho que a gente pode começar justamente com essa dinâmica de onde está essa distância do recém-formado para o mercado de trabalho. Será que ele sai realmente capacitado para se posicionar, para ter um Instagram e vender online? Tem essa matéria na faculdade, né, ensino online? Né? Será que ele sabe onde buscar conhecimento? Porque às vezes eu vejo até o profissional perdido em qual pós escolher, em qual curso escolher. Então, eu queria que a gente tentasse trazer isso. Será que hoje o recém-formado é capacitado para ir para esse mercado de trabalho e como é que ele pode se posicionar para isso? Vou dizer uma coisa, eu não sou de educação física, mas eu acredito que nenhuma faculdade, tirando as de comunicação, ensina isso. E eu acho que tem algumas coisas que todas as faculdades deviam ensinar. Um mínimo de educação física, um mínimo de nutrição, um mínimo de empreendedorismo, um mínimo de posicionamento e marketing, um mínimo ou um máximo de inteligência emocional. Isso tudo a gente não sai com isso da faculdade. Então você tem que correr atrás para aprender e ter uma sabedoria de olhar o mundo, onde você está centrado, onde você está vivendo e saber como se posicionar. Porque isso também você não aprende. Mesmo que tivesse aula na faculdade, tem coisa que você não aprende. É muito de tua visão de mundo, né?
Perfeito, vai conhecendo ali com o tempo de trabalho. E hoje, né, a gente sabe que isso, depois da pandemia, então, cresceu mais, você pegou desde lá do primeiro, eu lembro, era o Sem Mimimi, não era? O seu... Rapaz, era desde 2014. 2014, lá atrás, a gente nem Tem tinha o Instagram bastante, e você já estava nessa área. E como é que isso vem evoluindo, a inteligência artificial vem chegando? Como é que é esse processo que hoje da realidade, né, do personal? Então, o personal sai da faculdade, ele não tem muito essa estratégia de venda, né? E aí eu falo até que existe o 3A. O primeiro é o assalariado, que todo mundo que sai da faculdade, ele quer entrar dentro de uma sala e ali com a carteira assinada. Aí depois ele vem para o autônomo, que é a hora que ele sai da sala e ele está ali só para pegar alguns alunos mesmo, captar. E depois ele vem para a autoridade, que é a palavra que eu utilizo ali para o mundo digital. E aí o mundo digital é um universo à parte, onde você tem que entender sobre conteúdo, sobre preparar o Instagram, sobre estratégias para captar aluno. Então, a gente faz todo esse movimento, né? E aí o Henrique estava até falando ali antes da palestra, falando assim, cara, a gente tem que aprender sobre gestão. E aí no mundo digital a gente tem que entender LTV, CAC, ROI, todas as métricas, né? Porque você põe um dinheiro aqui para voltar o outro lá. Então, quando você vai fazer um processo de lançamento, quando você vai trabalhar com SDR, Social Selling, Closer, então a gente tem que surfar uma outra área, um outro universo para desenvolver um trabalho que é totalmente à parte da educação física, né? O conhecimento técnico faz parte porque o produto que eu entrego é uma prescrição de treino, ou seja, eu preciso estar bem posicionado no conhecimento técnico, mas, ao mesmo tempo, para eu me tornar um expert na rede social, a gente tem que surfar alguns outros conhecimentos ali também. Perfeito. Luiz. Olha, estava aqui pensando como complementar a fala deles. Na verdade é o seguinte, né? O que nós da educação física aprendemos são os hard skills, né? A gente aprende o básico para que você tenha condições de atuar dentro da sua área. E ainda assim, existem questionamentos, inclusive propostas de mudança na área de educação física estão surgindo, cursos de tecnólogo, certificações que vão levar isso para outro caminho, queiramos ou não, né? Eu falei na minha palestra também que ou você adapta, ou você muda pela adaptação, porque você tem uma visão de futuro, ou você muda porque você tem que sobreviver. Então, você vai para a adaptação, vai para a sobrevivência. Infelizmente, a profissão de educação física, não só de saúde em grande parte, inclusive medicina, eu tenho participado de algumas boards executivos na área de saúde, de medicina e tudo mais, acaba que vai pela adaptação para sobreviver, e não com visão de futuro. Então, a educação física tem uma dificuldade que ela sempre sobrevive à mudança e não propõe a mudança. Então, um exemplo. Ótimo. Quando surgiu a pandemia, a rede social estava lá trabalhando firme, o digital virou uma ferramenta de sobrevivência e tornou-se uma tendência natural de realidade. Umas pessoas venderam lenço, outros choraram, né? Então, acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de adquirir soft skills, que são os skills que vão além do que a faculdade te ensina, e ainda assim, como eu falei, questionável o que a faculdade te ensina em vários aspectos, não levando aqui para conversa de valor, mas é o que acontece, e isso faz com que a gente sempre esteja trabalhando para sobreviver. E os poucos da profissão que têm uma visão um pouquinho mais futurista, conseguem enxergar um pouco mais à frente, acabam tendo um certo destaque na nossa profissão para ter uma carreira mais promissora, porque eles têm uma visão um pouquinho mais ampla e não trabalham para sobreviver. Exemplo, inteligência artificial. Falei na minha palestra, daqui 2 anos ninguém mais prescreve treino. Sim. Isso é uma realidade. Se você gosta ou não disso, é como o taxista reclamando do Uber. Então, é uma tendência natural. Qual é o caminho? Ou você se adapta a essas novas tecnologias, vai buscar soft skills para se atualizar, ou você vai ser um dos demandados por essa nova atualização. E acho que a gente ainda sofre com uma síndrome de protecionismo excessivo na área de educação física, de um certo conservadorismo dentro de proteger aquilo que já não é mais propriedade só nossa. Já está por aí. Isso é um problema. Então, temos que mudar. Acho que a gente está aqui para isso. Eventos como esse servem para isso, né? Para abrir a cabeça, para as pessoas mudarem a sua visão. Sensacional. E vim falar de posicionamento. Hoje a gente vê, né, vários DISC, arquétipos. O que a gente pode trazer para a realidade mesmo do profissional de saúde, do que ele procurar para melhorar o posicionamento dele? Eu acho que o primeiro ponto para você melhorar o teu posicionamento é você saber quem você é. Fantástico. Porque o grande ponto é que eu acho que a grande parte das pessoas não sabe exatamente quem ela é, né? E depois de você saber o que você é, você precisa entender o que o teu público busca.
Eu acho que nem todos também sabem o que o público busca. E aí você vai ter que juntar essas duas coisas e essas duas coisas têm que dar match. Só que o grande ponto é que as duas coisas precisam dar match e precisam ser verdadeiras. Então, tem qualidades que talvez o meu público busca, ou informações que ele busca, que eu não tenho e eu vou ter que buscar atrás, eu vou ter que correr atrás. Mas é importante que esse match exista e que, na verdade, seja verdadeiro, né? O grande ponto de posicionamento é que ele seja verdadeiro, que você não seja um personagem. Porque personagem, depois de um tempo, ele morre. Você começa a descobrir os pontos falhos dele e assim por diante. Estava até brincando na palestra, eu estava falando assim, eu tenho uma filha de 4 anos. E a minha filha gosta de super-heróis, mas menos até do que os meninos que convivem com ela. E eu vejo que eles gostam do Batman, do Homem-Aranha, do Capitão América, todos os mocinhos. Mas a gente vai envelhecendo, você repara que a gente começa a gostar do Coringa, a gente começa a gostar do vilão. Porque a gente empreende que ninguém é perfeito. Então, o grande ponto do posicionamento é você ser você quem você é de verdade, mesmo com as suas imperfeições. Se você criar um personagem muito perfeito demais, chega uma hora que ninguém engole mais. A máscara realmente cai, né? E você vender o que você realmente transpira, né? Eu acho que você consegue sustentar isso mais tempo. Perfeito. Sabe, falar novas tendências. O que a gente vê hoje? A gente falou, você começou em 2014, então você viu tudo acontecer. A gente fala, tem Instagram, a gente vai para o TikTok, eu tenho que estar em outra rede. Então, o que você vê aí de inovação e tendência para esse mundo digital? Então, eu falo na mentoria que no início tudo é né? Então, assim, a pessoa que quer começar, tem o YouTube, TikTok, Instagram, acaba se perdendo nesse monte de rede. Então, é melhor você abraçar uma rede e seguir um caminho até você consolidar nessa rede para depois validar todo o processo. E aí a gente passou pela era de lançamento, que veio do Érico Rocha, aí depois vem a turma do Perpétuo, aí depois agora a gente está numa era muito forte do comercial. Então, você pode estar fazendo tanto lançamento quanto perpétuo, mas ao mesmo tempo você tem um comercial atuando muito forte. Então, você faz um tráfego específico, cai dentro do WhatsApp. E aí você tem hoje um trabalho que é muito, mais ou menos recente, mas é o trabalho de social selling também, né? Então, hoje tem grandes nomes aqui no Brasil que já desenvolvem esse trabalho, onde você tem, por exemplo, uma pessoa que fica ali no seu Instagram, onde abre um relacionamento através de funis, ou seja, novos seguidores, visita sincera, gatilho social, enfim. E aí você consegue desenvolver todo esse relacionamento até chegar ao ponto de venda ou marcação de uma call. E aí esse social selling pode se tornar um SDR e aí tem uma outra pessoa de closer, ou então essa pessoa é um closer. Aí vai entender qual o tamanho do time para misturar todo esse cenário. Mas, basicamente, assim, o mercado digital está um pouquinho mais refinado. Ou seja, para começar hoje e para você faturar ou lucrar dentro do processo, está um pouco mais complexo, vamos falar assim. O jogo ele está mais refinado, mas, ao mesmo tempo, assim, fica quem trabalha com a verdade, tem um posicionamento, entrega resultado, faz um trabalho de suporte depois que vende também, que é uma experiência do cliente, aí você vai desenvolvendo aí. Mas o caminho tem vários profissionais que atuam, uns que são mais dos lançamentos, outros mais do perpétuo, outros mais do comercial, os outros que usam o híbrido, e a gente vai desenvolvendo do jeito que o mercado está indo. Se encaixa também muito ao perfil da pessoa. Também. Mas e como é que você vê essa colocação entre... Eu vejo muito algumas pessoas reclamarem da rede social, você deve conviver também em universidades, que algumas pessoas não, mas isso não é ético. Como é que você vê assim, o posicionamento de realmente do profissional, até onde ele pode ir, se você acha que isso realmente acontece ou não, ali é um mundo onde você pode falar e depois tentar corrigir. Como é que você vê isso? Na verdade, assim, né, na minha carreira, metade eu atuei no acadêmico e metade estou dentro do mercado fitness. Então, hoje eu vejo a palavra que eu uso é natural e sem volta. Então, não importa muito o que eu vejo, para falar a verdade. Vai acontecer. O fato é esse. O que eu entendo é, a rede social está aí, ela é um mecanismo de venda, é um mecanismo de conexão, e a gente gostar ou não, ou ver ou não, eu acho que indifere. O que eu entendo é que existe uma parte que a rede social te ajuda e outra que você tem que fazer no analógico, né? Eu brinco que existe uma diferença de carreira e de emprego. Emprego é aquilo que você trabalha no seu dia a dia, fazendo o seu trabalho ali, ganhando o seu salário no final do mês, né? Carreira são as conexões que durante o seu emprego, de forma verdadeira, você constrói. Por exemplo, se é gerente ou diretor, ou você tem uma empresa, quais são os networks que você constrói a partir do digital, mas você ratifica no analógico? Um evento como esse, por exemplo, é um evento de ratificação de conexões reais, que você gera oportunidades de trabalho num segundo momento. Então, eu acho assim,
o digital é uma realidade, ele é usado como gatilho. Mas se a pessoa não gera conexões verdadeiras, se somente venda, ela acaba tendo uma fraqueza na manutenção desse processo. Então, estar com o mecanismo presencial, de gerar conexão, ir em eventos, como vim aqui, falei isso para o pessoal na palestra, vocês não vieram aqui aprender. Uma palestra de 40 minutos não te ensina nada, ela te provoca. Perfeito. O que você vai levar daqui são provocações para gerar mais dúvidas e conexões para solucioná-las e gerar oportunidade de negócio. Então, eu acho que a rede social bem usada, e aí, como eu falei, não é problema meu se ela é bem ou não, ela serve como gatilho para abrir portas para que você depois, dentro da sua carreira, perpetue conexões e não fique preocupado, eu vou perder emprego ou não vou. Você tem ali uma série de conexões que vão fazer com que você tenha oportunidades. Então, acho que é o que é. Assim como a inteligência artificial é o que é. Chegou. Eu não gosto. Eu pego uma apresentação, jogo no Gama app lá, faço um PowerPoint em 5 minutos. Eu vou lá no chat GPT, eu faço 55 posts com 40 hashtags. Eu não gosto. Legal. O Uber também não gostava do taxista, a Blockbuster não gostava da Netflix, a Kodak não gostava das câmeras digitais. E por isso acabaram. Então, lógico que eu tenho a minha opinião, mas... Sim. É isso aí que nós temos e temos que trabalhar da melhor forma profissionalmente, como você faz muito bem, enfim, vamos embora. Isso aí, em vez de reclamar do vento, reposicionar as velas e ir embora. É isso aí. Tem gente que chora, a gente vende lenço, né, João? Até porque você não tem opção. É isso, né? E quanto mais tempo você está brigando com isso, você está só perdendo tempo. Então, é melhor pelo menos parar e tentar entender e saber como usar. Muito conservadorismo, né? Não, e vamos embora. Eu não gosto, né, João? E o meu mercado é um mercado da inteligência artificial que está sendo impactado pra caramba em publicidade, criação de post, arte, não sei o quê. Mas se a gente se preocupar com isso, a gente está ferrado. Então, a gente precisa entender como a gente traz a nossa humanidade e como a gente consegue, porque no final são pessoas falando com pessoas, como a gente consegue não ser substituído por ela. E para isso, o que a gente tem que fazer? Não ficar só no trabalho operacional. Se a gente ficar só no trabalho operacional, a gente está ferrado. Hoje eu falo que eu fui fazer mestrado, eu lembro que o meu professor de mestrado falou que se você quiser se dar bem na vida, você tinha que ser programador, o Obama falava isso também, ou então você tinha que ser advogado e coisas do tipo. Suas primeiras carreiras estão se fudendo. Não sei se pode usar esse termo. Com as mídias sociais. Com os algoritmos. Então, olha que doideira. A gente não consegue prever o futuro. Não dá. Então, tem que seguir o fluxo. Perfeito. Quem prescreve treino vai dançar também. Mas o lado bom é que vai todo mundo dançar. Então, eu tava assistindo agora há pouco outro podcast, estão falando com um advogado. Eu não tenho mais advogado, eu não sei se eu estou ficando louco, mas os meus contratos o ChatGPT escreve. Resolve, né? E escreve muito bem todos os meus contratos. Então, ele me resolve todos os problemas. Então, o esquema não adianta brigar contra isso. A gente tem que entender como é que a gente vai usar da melhor forma possível. O que acontece é que antes, essa substituição já acontecia, só que não chegava, talvez, nesse público. Então, era o cobrador do ônibus que perdia o emprego, era o empacotador do supermercado, era o cara da fábrica. Agora pegou todo mundo. E agora todo mundo começou a sentir na pele o medo da mudança. Perfeito. Então, já que a gente está falando de mudança e sentir na pele, vamos falar de erros. Quais os principais erros que você vê dos profissionais em posicionamento no mercado? Cara, eu acho muito difícil avaliar. Porque eu acho que não existe erros comuns que todo mundo faça igual. O que eu diria de um erro, talvez, que pudesse ser bobo, era você tentar criar uma personalidade que não é você, porque você não sustenta por muito tempo. Um personagem. Um personagem. Eu acho que você... Normalmente, a gente vira um personagem de um jeito ou de outro na rede social, porque você não mostra também tudo que você é. Você edita muito a sua vida na rede social. Mas eu acho que não dá para ter muito exagero nesse personagem, não dá para ele ser perfeito demais. Eu acho que esse talvez seja um erro. Mas eu acho que é um erro que muito poucos cometem. Quem entende a rede social sabe disso, sabe que não dá para você fugir da sua realidade. Sensacional. Então, vamos continuar em erros. Quais os erros comuns que você vê, por exemplo, dos profissionais de saúde no Instagram? Essa questão do posicionamento da pessoa vender o que não é de fato, a gente já entende aí, estuda um pouquinho também de comportamento e vê que a leitura hoje, a comunicação tem um percentual muito elevado dela não verbal. Então, quando a pessoa já traz trejeitos ali num vídeo, você já consegue saber se está certo ou se está errado. Eu não vou falar que é um erro, mas eu recebi essa pergunta ali nas plenárias ali, e eu falo bem assim, todo mundo deseja entrar no digital. Até mesmo quem reclama, essa reclamação nada mais é do que uma sabotação, uma sabotagem da mente, né? Do tipo assim, eu não vou entrar porque eu não domino e, ao mesmo tempo, eu dou a desculpa para ficar onde eu estou, na zona de conforto. Então, não sei se isso chega a ser um erro específico, mas é a dúvida da capacidade
que a pessoa tem dela. Então, hoje eu faço várias calls para fazer o fechamento. Eu faço o papel de closer da mentoria. É um ticket um pouquinho maior e a taxa de conversão aumenta muito quando o expert ele entra nesse processo. 100% gostam, 100%. Eu nunca tive um profissional, e eu já devo estar passando das 300 calls aí, que falou bem assim, cara, isso daí não é para mim. 100% falou, muito bacana. Na hora de fechar, por que você não fecha? Aí vem aqui a questão do medo. Então, as pessoas duvidam da própria capacidade de dar certo. Então, não sei se isso é um erro, mas é um alerta que a gente traz, né? Quando você quer fazer dar certo, se você já tem uma dúvida do processo, pode ter certeza que não vai. Entendi. Então, a sua mente tem que posicionar antes de qualquer coisa no processo de decisão para fazer dar certo. E aí, a gente precisa expandir depois aí através das capacidades, dos entendimentos dos caminhos que a gente vai trilhar ali para fazer fluir. Aí deixa eu complementar isso, porque ele falou uma coisa na palestra dele que coincidiu com o que eu falei também na minha. Eu assisti grande parte da palestra dele. Eu não sei se foi exatamente isso que você falou, se me corrija se eu falar errado, que era, olha, cuidado, porque as pessoas que estão no seu entorno, às vezes a tua família, os seus melhores amigos, são aqueles que não vão comprar de você, às vezes são os que vão te julgar. E uma coisa que eu acho que é um erro, que é muito comum, é as pessoas têm medo de ser julgada, então não bota a cara. E aí eu falei isso ali. Porque o grande ponto é a gente já é julgado de qualquer jeito. E quando você botar a tua cara na internet, a primeira coisa que você vai ouvir é "Ih, virou blogueirinho, hein?" E isso tem um pouco de inveja, de ciúme. Tem gente que tem preconceito mesmo, mas eu acho que você tem que enfiar a cara, não tem jeito. E se você reparar, até os grandes empresários vão para esse caminho. Hoje os grandes empresários botam a sua cara. Luísa Trajano, o Ricardo da Ricardo Eletro, vários deles começam a mostrar a sua cara, porque a gente compra de pessoas, mesmo sendo grandes empresas. No final você compra de pessoas. O João da CIMED mesmo eu acho um grande... O João da CIMED. Desde o case do momento aí. Eu costumo trazer uma frase o seguinte, você nunca vai ver um João da CIMED criticando alguém que está começando. Perfeito. Ou seja, todo mundo que critica é porque não está no campo de batalha. Você nunca vai ver um cara que está numa rede social há 10 anos, eu não vou julgar nunca o primeiro post de alguém que falou gaguejando porque não teve aquela desenvoltura ali. Então, quando a gente entende, volto a repetir, na questão do comportamento, você vai ver que esses julgamentos... São a pessoa pequenos, é né? a outra pessoa que está se despindo para você de um processo muito pequeno dela, sabe? Então, assim, quem está no campo de batalha não vai jogar quem está começando. Pode ser. Perfeito. Eu gosto de falar até com minha esposa, quando ela posta alguma coisa, vem alguém lá fala, criticando, ela fala assim, é o sucesso, né? Se você não tem um hater, é porque o negócio não foi bem divulgado, né? Começa isso. Mas eu acho que também você podia trazer para a gente a importância de eventos como esses, multidisciplinares. Quando você falou, cara, você na sua palestra, assim, que bom que vocês estão aqui, que aqui vocês vão criar networks. E eu estou muito feliz de ter esse evento em Vitória, né? Porque é o maior evento que a gente tem aqui no estado, e, pô, trazendo essa multidisciplinaridade, trazendo, né, para falar de carreira, trazendo realmente as pessoas para se atentarem o mercado novo que a gente está de cheio de oportunidade. Então, como você vê a importância, né, desse tipo de evento? Bom, primeiro, eu gosto de falar uma frase que eu uso mesmo no meu dia a dia. O princípio da ignorância é achar que sabe tudo, né? Maravilha. Então, o primeiro ignorante da sala é aquele que acha que entende de tudo. Isso se baseia numa teoria de competências, que tem 4 tipos de competência, né? Você tem o competente consciente, que é o cara que fala, putz, eu sou bom em inglês porque eu fiz 10 anos de aula. Você tem o competente inconsciente, cara, eu sei falar idiomas, mas não sei por que eu aprendo sozinho, sabe aquela coisa que você aprende sozinho? Aí você tem o cara incompetente consciente, olha, eu sou péssimo em futebol, mas o João é ótimo. E tem o 4º cenário, que é o incompetente inconsciente, que é o cara que não sabe que não sabe. Então, a pessoa precisa sair de uma zona de consciência para uma zona de consciência consciente. Então, quer dizer, eu acho que o principal erro da educação física é, quem sabe, a gente quer falar de tudo numa zona de superficialidade muito ruim e a gente precisa sair dessa relação inconsciente para uma relação consciente. Então, eu acho que qualquer evento, eu falei isso na minha palestra, ele não é uma aula. O João não veio aqui dar uma aula, se eu estou errado, você me corrija. Não veio dar uma aula, Gustavo. Eu também não. A gente vai fazer provocações para despertar... A palavra competência não é melhor, mas é como ela define o método, tá? Para despertar pessoas que inconscientemente são, entre aspas, incompetentes, ou seja, não sabem o que não sabem, para torná-las conscientes do que elas precisam aprender. E aí essa pessoa vai buscar. E quando é que ela vê isso? Num evento, numa conversa, num podcast, numa troca, enxergando o que um cara está falando, provocando 5 ou 6 reflexões, enxergando o que o João está falando. Então,
Aula tem outro que é um critério. Aula, ela vai lá e te ensina conceitos. Quando você está num evento, você gera provocações de reflexão para sair dessa zona de inconsciência para a zona de consciência e, mais do que tudo, na sequência você tem a solução da sua inconsciência, da sua incompetência. E vai lá, João, como é que eu faço isso aqui? Gustavo, como é que eu faço isso aqui? Eu queria fazer aquilo ali. Quer fazer um trabalho aqui? Vai gerando conexões, criando projetos, ou ao contrário, você tem competências super conscientes, você extrapola-as ainda mais e cria ideias de negócio. Você fala, caraca, o João falou uma frase, você me falou uma frase aqui que eu já vou usar também para um negócio meu, aqui depois eu te falo. E é isso. E é isso aí, sentado com pessoas como essas aqui, entendeu? Então, acho que o evento serve para isso. Perfeito. E aí não dá para fazer isso pela internet, não dá para fazer isso no Instagram. Isso aí é no tete-a-tete, né? A conexão. Existem 3 formas de educação. A informação, sempre falo isso, se você percebe que você vai fazer reunião, você manda no e-mail, não faça reunião. Isso é uma informação. A comunicação, que é uma troca, pode ser híbrida, digital ou presencial, e a parte chamada conexão, que é o ser humano. E aí o ser humano te gera isso, essa recursividade de troca. Para mim, evento que faz isso, cara. Não adianta. A internet, o respeito, ela tem os seus limites. Não, eu assino embaixo. Ela é um estopim. Ela é um estopim para eu poder. Exatamente. Então, na mentoria que eu trabalho, o que eu tento fazer? Pegar pessoas talentosas, que é o meu propósito, e transformá-las em palestrantes. Porque essas pessoas viram autoridades dentro do segmento no ponto de vista analógico. Somam com uma baita comunicação no digital, esse cara vai ser sucesso certo. Então, acho que você precisa dos dois. Sim. Hoje andam juntos, né? É isso, pô. Entender que uma coisa depende da outra. Queria agradecer muito a vocês. Eu acho que isso é papo aqui para mais de hora. Pra gente, né? Não, ainda não. Vocês vão dar essas considerações finais aí para a gente ir para os finalmente. Mas foi muito bom. Queria agradecer vocês. Então, deixa aí o pitch final. Não é para mim, não. Eu comecei agora... Eu difícil. Você é o primeiro. Eu acho que o que eu poderia dizer para profissionais de saúde em geral é: enxerguem a diferença real entre carreira e emprego. Eu acho que esse é o maior speech que eu tenho em todos os lugares que eu vou. Você tem que construir, seja no digital ou no analógico, conexões suficientes, fazer o bem, ser autêntico, para que quando você tome decisões de transição de carreira, você tenha o necessário para que isso seja o mais leve possível num processo de adaptação com visão de futuro, e não um sofrimento para sobreviver dentro de mudanças que a vida ou o mercado te impuser. Então, acho que esse é o principal ponto. Trabalhe e use mesmo ferramenta de marketing, aprenda a se comunicar bem, aprende a se posicionar no digital e fortaleça a relação pessoal, que ela também ainda não é substituível. Ainda. Deixa eu continuar, porque eu vou justamente no que ele falou, que é o cria a sua marca. Porque eu vejo que muito profissional, quando está trabalhando numa grande empresa, numa grande academia, a marca dele é a academia que ele trabalha. E um dia ele vai sair daquela academia. E aí ele vai perder essa marca. Então, cria a sua marca ao mesmo tempo que você está aí. Então, junto de criar a carreira, como o Carnevale falou super bem, cria a sua marca, não deixa para depois. Eu brinco que hoje é que eu estou conhecendo o Kleber Machado, o Galvão Bueno, eles precisaram sair da Globo para eles irem para podcast, para aparecerem, para mostrarem quem eles são, talvez por motivos de contrato, talvez. Mas o grande ponto é que é importante que a gente crie a nossa marca e que a gente não dependa só da marca da onde a gente trabalha. Eu acho que essa independência é fundamental, porque para terminar um raciocínio que eu sempre digo, é que eu adoro empreender. E eu vejo muita gente falando assim, empreender é muito arriscado. Eu falo, arriscado é você ser CLT. Porque, assim, para eu ir para falência, eu preciso que 15, 20 clientes não gostem de mim. Um CLT, para perder o emprego, precisa que uma única pessoa olhe e fale, não gosto desse cara, manda esse cara embora. Então, cria a sua imagem, cria o seu... Porque a grande segurança é você cuidar da sua vida, não depender de uma empresa ou de um trabalho. Muito bom. Eu vou finalizar com uma proposta um pouquinho diferente, né? Eu trago uma teoria do avião, né? Então, o avião, para levantar voo, ele precisa fazer gestão da carga, gastar um combustível absurdo na decolagem e levantar voo contra o vento. E aí que foi a hora que eu falei sobre o fazer gestão da carga. Você vê muitas pessoas carregando um peso que não é dele. Ou seja, responsabilidade, habilidade de responder. É você sobre você ou sobre sua família. Quando você vai ver, tem um pai, tem uma mãe, tem um vizinho, tá levando um monte de carga nas costas que não faz sentido, a pessoa fica travada. E a questão do gastar muito combustível, nesse início do processo, você vai ter que entregar muito, muito.
Ah, mas trabalhar 12 horas que o personal trabalha na sala de musculação é terrível. Cara, na hora que você montar a sua empresa, você vai ver que 12 horas ele Não é nada, né? vai ter que entregar. Mas depois as coisas estabilizam. E a questão do levantar voo contra o vento, as pessoas que estão do seu lado, elas não vão bater palma de início, não. E a gente brinca, né? Jesus, quando foi operar milagres, não foi na terra dele. Então foi fora... E você vai ser reconhecido fora para depois chegar dentro de casa e as pessoas olharem para você e falar, pô, deu certo, que massa, né? Mas ninguém bateu nas suas costas quando você trouxe a ideia. Então eu deixo sempre essa mensagem aí para o pessoal, porque, cara, a gente vai ter que superar um universo antes para depois tá todo mundo aplaudindo, sabe? Sensacional. Eu gosto muito de uma frase que é muito mais fácil, né, um cliente virar amigo do que o amigo virar cliente, né? Boa. Isso acontece muito. Então, gente, muito obrigado. Queria vocês aqui, comenta aí, né, sobre esse podcast. Vou botar também o @ de todo mundo aqui para vocês seguirem. E, mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Valeu.